A questão 18, também do Colégio Naval, ela é muito difícil. É uma questão que, para ser resolvida por processos, entre aspas, tradicionais, algébricos, daria muito trabalho e teríamos de ter uma visão bastante apurada, inclusive, para encontrar a saída algébrica desse exercício. Vamos preferir a saída, entre aspas, aritmética, utilizando o raciocínio estabelecido de trás para frente. Vamos ler o enunciado e você vai entender o porquê dessa opção. 4 corredores, João, Pedro, André e Fábio, combinaram que ao final de cada corrida, o que ficasse em último lugar dobraria o dinheiro que cada um dos outros possuía. Competiram 4 vezes e ficaram em último lugar na primeira, segunda, terceira e quarta corridas, respectivamente, João, Pedro, André e Fábio. Se no final da quarta competição cada um ficou com R$16, então inicialmente João possuía... Nós sabemos o final da história. No final da quarta competição, cada um ficou com R$16. Sabemos o enredo da história. O que ficasse em último lugar dobraria o dinheiro que cada um dos outros possuía. Não é verdade? Competiram 4 vezes e ficaram em último lugar, respectivamente, João, Pedro, André e Fábio na primeira, segunda, terceira e quarta corridas. E queremos saber o início da história. Quanto inicialmente o João possuía, antes de começar a primeira corrida. Então vamos proceder de trás para frente. Vamos lá, com calma, para nós resolvermos esse exercício tão bonito. Fizemos uma tabela representando o quanto cada um dos 4 possuía antes de começar a primeira, a segunda, a terceira e a quarta corridas. Sabemos que no final todos terminaram com R$16. Ok? Vamos ver o que aconteceu na quarta corrida. Depois, repetir exatamente o mesmo raciocínio na terceira, na segunda e finalmente na primeira, para encontrarmos o que ele quer, que é esse carinha aqui, ó, quanto João possuía na primeira corrida. Quem foi o último a chegar em último? Quer dizer, quem foi o último colocado na quarta corrida? Foi o Fábio. Ok? Qual é a consequência de o Fábio ter sido o último colocado? Dobrar o dinheiro dos outros 3. Não é isso? Então, o Fábio precisou dobrar o que o André, o Pedro e o João tinham. Após terem sido dobrados pelo Fábio, os 3 terminaram com R$16. Qual é a operação inversa de dobro? Não é a metade? Então, o João tinha R$8, Pedro tinha R$8 e André também tinha R$8. Por quê? Ao serem dobrados pelo Fábio, todos eles terminaram com R$16. Tranquilo? Operação inversa de se dobrar um número é encontrar a metade dele. E agora, quanto o Fábio possuía antes de iniciar a quarta corrida? Ele tinha dinheiro suficiente para dobrar o João, o Pedro e o André. Mesmo assim, ficou com R$16, terminou com R$16. Para dobrar o João, ele gastou R$8. Para dobrar o Pedro também, para dobrar o André também. Então aqui ele gastou R$24, certo? Mesmo tendo gasto R$24, ainda ficou com 16 no final da quarta corrida. É porque ele tinha R$40. Gastou 24 aqui e ainda ficou com 16. Confere? Se você entendeu esse raciocínio, acabou a questão, porque é só imitá-lo nas outras 3 etapas. Ok? Caso não tenha entendido, vamos de novo
explicar desde o início. João, Pedro e André terminaram a corrida com R$16 cada um. O Fábio foi o último colocado, também terminou com R$16. Por ter sido o Fábio o último colocado, ele dobrou a quantia dos outros 3. Se o João, após ter sido dobrado pelo Fábio, ficou com R$16, é porque antes tinha 8, já que o 8 dobrando virou 16. Não é verdade? E assim por diante. O André e o Pedro também tinham 8 cada um. O Fábio, para dobrar os 3, gastou R$24, 8 com cada um. Mesmo tendo gasto os R$24, ainda ficou com 16. É porque antes da última corrida ele tinha R$40. Gastou 24, ficou com 16. Terceira corrida. Mesmíssimo raciocínio anterior. Agora quem chegou o último foi o André. Consequentemente ele dobrou o dinheiro tanto do João quanto do Pedro, quanto do Fábio. O João, antes da terceira corrida, só tinha R$4. O Pedro também só tinha R$4. E o Fábio tinha 20. Por quê? O André, tendo dobrado o João, e o João foi para a quarta corrida com R$8, então ele só tinha 4, que é a metade do 8. O Pedro, a mesma coisa. O Fábio foi para a quarta corrida com R$40, é porque antes tinha 20, foi dobrado e virou 40. Tranquilo? Então o André, por ter chegado em último, gastou 4 mais 4, 8, mais 20, R$28 com os outros 3 competidores. Mesmo tendo gastado R$28, ainda ficou com 8. Então ele tinha R$36 antes da terceira corrida. Gastou 4, ficou com 32. Gastou 4, ficou com 28. Gastou 20, ficou com justamente R$8. Ok? Mesma coisa agora para a segunda corrida e para a primeira. Na segunda corrida, quem chegou em último foi o Pedro. Ele dobrou o dinheiro do João, do André e do Fábio. Se o João foi para a terceira corrida com R$4, é porque ele só tinha 2 ao iniciar a segunda corrida. O André tinha 18, que é a metade do 36, e o Fábio tinha R$10, que é a metade do 20. Nessa história toda, o Pedro gastou 2 com 18, 20. Mais 10, 30. Mesmo assim ficou com R$4. É porque ele tinha R$34. O Pedro gastou R$2 com o João, ficou com 32. R$10 com o Fábio, ficou com 22. R$18 com o André, de fato, ficou com apenas R$4 para iniciar a terceira corrida. O João foi o primeiro a chegar em último, não é verdade? Então ele dobrou o dinheiro do Pedro, do André e do Fábio, tendo gasto no processo 17 com 9, 26 com 5, R$31. Como ele ainda ficou com R$2, é porque no início ele tinha R$33. Questão 19, também do Colégio Naval, diz o seguinte: uma fábrica de fósforos usa as seguintes definições: caixa, conjunto com 45 fósforos; maço, conjunto com 10 caixas; pacote, conjunto com 12 maços. Dividindo-se 13 pacotes, 5 maços, 8 caixas e 22 fósforos por 8, obtém-se um número P de pacotes, M de maços, C de caixas e F de fósforos, tais que a soma M
mais P mais C mais F é igual a... A solução, digamos, mais imediata para esse exercício seria converter pacote e maço também para fósforos, para termos apenas uma, entre aspas, unidade de medida, que seria o fósforo. E aí, para passar 13 pacotes, 5 maços e 8 caixas para fósforos, teríamos um trabalho imenso, seria uma conta grande, trabalhosa, né? Perderíamos muito tempo se fosse num concurso, como foi no caso do Colégio Naval. E aí teríamos que dividir essa quantidade grande de fósforos por 8. O resultado sairia em fósforos. Ainda teríamos o trabalho adicional de reconverter, né, de trazer de volta para pacotes, para maços, para caixas. Não é isso? Quer dizer, é a solução, digamos, mais óbvia que teríamos para essa questão, porém vamos descartá-la por ser muito trabalhosa e demandar um tempo enorme para chegarmos à saída definitiva dela, o que nós não dispomos num concurso público, não é verdade? Sendo assim, como é que nós vamos resolver o exercício? Vamos dividir, entre aspas, na marra. Como assim? Do jeito que ele colocou para nós, 13 pacotes, 5 maços, 8 caixas e 22 fósforos por 8. Dividindo 13 pacotes por 8, vai dar 1. O quê? Um pacote. Não é verdade? Um pacote vezes 8 dá 8 pacotes. Para chegar no 13, faltam 5 pacotes. Agora o mais importante, porque se você entender o que faremos agora, é só repetir o processo com relação aos maços e caixas que a questão estará resolvida. O pacote é um conjunto com 12 maços. Se aqui temos 5 pacotes, teremos 5 vezes 12, 60 maços. Confere? Esses 60 maços reunidos aos 5 que já havia, perfazem 65 maços. Confere? Então, dividindo 65 maços por 8, vai dar 8. 8 o quê? 8 maços. 8 vezes 8, 64. Para 65, sobra 1. 1 o quê? Um maço. Agora, o que é um maço? Um maço corresponde a 10 caixas. Certo? Essas 10 caixas reunidas às 8 pré-existentes perfazem 18 caixas. 18 caixas dividido por 8 dá 2. Dá 2 o quê? 2 caixas. 2 vezes 8, 16. Para 18 sobra 2. Ok? 2 caixas. Finalmente, a caixa é um conjunto com 45 fósforos. Se sobraram 2 caixas, sobraram 90 fósforos. Ok? Que, adicionados aos 22 iniciais, nos dão um total de 112 fósforos. 112 dividido por 8 dá 14. 14 o quê? Fósforos. 14 vezes 8, 112. Para chegar no próprio 112, não falta, não sobra nada. Tranquilo? Agora a pergunta. Obtém-se um número P de pacotes, M de maços, C de caixas e F de fósforos, tais que a soma P mais M mais C mais F é igual a... Já está aqui prontinho, já está tudo certo. Ó.
obtém-se um número P de pacotes, um pacote, M de maços, 8 maços, C de caixas, 2 caixas, e F de fósforos, 14 fósforos. Tá, acho que a soma 1 mais 8 mais 2 mais 14 dá 25. Tranquilo? Muito mais rápido do que se convertêssemos tudo para fósforo no início e tivéssemos que no final trazer de volta um total de fósforos obtido para pacotes, maços e caixas. Certo? Esse processo que utilizamos, ele é o mesmo que nós utilizamos para dividir ângulos por um número natural. Por exemplo, 13 graus, 5 minutos e 8 segundos dividido por 8. Dá 1 grau, sobram 5 graus. Converteríamos para minutos, multiplicando por 60. 5 graus vezes 60, 300 minutos. Mais 5 minutos, 305 minutos. E assim por diante. É o mesmo processo, é o mesmo raciocínio. A questão número 20 é muito interessante porque ela trata de um número muito peculiar, muito especial. Você vai entender por quê no final do exercício. Essa questão, pelo menos eu já a vi cair em vários e vários concursos completamente diferentes. Desde o Colégio Militar do Rio de Janeiro, numa prova de aparentemente nível de 4ª série primária, até o IME, Instituto Militar de Engenharia, que é o vestibular mais difícil do Brasil. Mesma questão, com o mesmo enunciado, enfim. Cai tanto numa prova de 4ª série primária, quanto no vestibular mais difícil do Brasil. Já apareceu em diversos outros concursos públicos, vestibulares, outros concursos militares também, enfim. É uma questão muito comum, portanto, por se tratar de um número especial. Ela diz o seguinte: um número inteiro de 6 algarismos começa à esquerda pelo algarismo 1. O novo número de 6 algarismos que se obtém transpondo o algarismo 1 para a direita é o triplo do número primitivo. Calcular o número primitivo. Novamente, um número inteiro de 6 algarismos começa à esquerda pelo algarismo 1. 6 algarismos, começando à esquerda pelo 1. O segundo não sei, vou chamar de A. O terceiro não sei, vou chamar de B. O quarto não sei, vou chamar de C. O quinto não sei, vou chamar de D. E o último não sei, vou chamar de E. O que aconteceu? O novo número de 6 algarismos que se obtém transpondo o algarismo 1 para a direita dos demais. Quer dizer, ele tirou o algarismo 1 da posição inicial dele e o colocou à direita dos demais. Se o colocou à direita dos demais, o algarismo 1 vai empurrar para frente os demais algarismos uma casa. O A vai ocupar o lugar do 1, o B vai ocupar o lugar do A, o C vai ocupar o lugar do B e assim por diante. Quer dizer, o novo número vai ser A, B, C, D, E, 1. Ok? Porque quando você tira o 1 da sua posição inicial e o coloca à direita dos demais algarismos, ele vai empurrar para frente os demais algarismos, uma casa para a esquerda. Ok? Consequentemente, o novo número que se obtém, o ABCDE1, é o triplo do número primitivo. Quer dizer, você encontra o ABCDE1 pegando o número inicial, o número primitivo, e multiplicando por 3. Tranquilo? Foi isso que ele quis dizer. O novo número de 6 algarismos que se obtém, transpondo o algarismo 1 para a direita dos demais algarismos, é o triplo do número primitivo. Quer dizer, é o número primitivo inicial, 1ABCDE, multiplicado por 3.